Desde o momento em que fechei a mala, algo dentro de mim dizia que aquela viagem não terminaria bem. Minhas mãos tremiam levemente ao deslizar o zíper, e minha barriga, imensa e pesada aos 9 meses de gestação, parecia protestar silenciosamente contra qualquer movimento mais brusco. Minha mãe, Dona Teresa, observava da porta com sua expressão habitual de desdém. Você deveria ficar em casa, Camila, ela disse, com aquela voz fria que tanto me feriu ao longo da vida. Só pensa em si mesma. Minha irmã Bianca, sentada no sofá, cruzou as pernas com elegância ensaiada e soltou uma risadinha abafada. Vai acabar estragando a viagem para todo mundo, comentou, sem sequer disfarçar o desprezo. Respirei fundo, ignorando ambas. Eu sabia que jamais teria a aprovação delas. Mesmo assim, sentia uma necessidade quase desesperada de passar aqueles últimos momentos em família antes da chegada de minha filha. Um resquício tolo de esperança, talvez, de que as coisas pudessem mudar. Henrique, meu marido, me ajudou a colocar as malas no carro. Seu sorriso gentil e suas mãos firmes eram o único refúgio seguro que me restava. Vai ser ótimo, Camila. Só mais um pouquinho. Depois vamos estar em casa, com nossa pequena, ele disse, beijando minha testa. Abracei essa ideia com todas as forças. Eu queria acreditar. Seguimos viagem em silêncio tenso. Dona Teresa e Bianca reclamavam de tudo, do trânsito, do calor, da playlist que Henrique colocará para animar o caminho. Eu olhava pela janela, vendo o mundo correr lá fora, tentando ignorar o desconforto crescente que se acumulava dentro de mim. Cada solavanco da estrada parecia ecoar na base de minha coluna. Senti minha filha se mexendo, como se também estivesse inquieta. O tempo parecia se esticar cruelmente. Cada minuto no carro era uma pequena batalha interna para manter a calma, para respirar fundo e não ceder à vontade de pedir para voltarmos. Eu não queria dar a elas o gostinho da vitória. Henrique tentava manter a conversa, mas sua voz era constantemente abafada pelos resmungos de Dona Teresa. Essa menina sempre teve a cabeça dura, ela dizia. Agora vai colocar todo mundo em risco por teimosia. Meu peito ardia. Eu não era mais uma menina. Estava prestes a trazer uma vida ao mundo. Mas, para elas, eu nunca seria suficiente. Paramos em um restaurante à beira da estrada para almoçar. Eu mal conseguia engolir a comida. Meu estômago estava embrulhado e minha cabeça latejava. Mesmo assim, forcei alguns bocados, tentando manter a aparência de normalidade. Foi então que a primeira pontada atravessou meu corpo como uma lâmina quente. Segurei a borda da cadeira, tentando disfarçar a dor. Henrique notou imediatamente. Você está bem? Perguntou, levantando-se num pulo. Antes que eu pudesse responder, senti algo quente escorrendo entre minhas pernas. Minha bolsa havia estourado. O silêncio caiu sobre a mesa como uma cortina pesada. Por um segundo, ninguém se mexeu. Então, Bianca soltou um suspiro alto, de impaciência, e Dona Teresa revirou os olhos. Eu sabia, ela disse, seca. Sempre escolhendo os piores momentos para fazer drama. Eu queria desaparecer. Queria me enterrar ali mesmo, longe de todos aqueles olhares. Henrique reagiu primeiro, pedindo ajuda a um garçom enquanto tentava me levantar. As pessoas ao redor começaram a nos encarar. Eu sentia meu rosto queimar de vergonha e medo. A dor aumentava rapidamente. Era como estar exposta, vulnerável, diante de todos, enquanto aquelas que deveriam me proteger apenas me condenavam com seus olhares. Fui colocada com dificuldade no carro. Henrique dirigia o mais rápido possível, enquanto eu tentava controlar a respiração entre as contrações. No banco de trás, Dona Teresa e Bianca continuavam seus comentários cruéis, sem nenhum filtro. Aposto que nem vai conseguir cuidar direito dessa criança, disse Bianca. Imagina, se nem para ser filha ela serviu, quanto mais para ser mãe, completou Dona Teresa, com uma risada amarga. Cada palavra era como um golpe no meio de minha alma. Eu tentava me concentrar no que realmente importava, minha filha. Mas era difícil. Tão difícil. Chegamos ao hospital da pequena cidade e Henrique correu para buscar ajuda. Uma enfermeira chamada Simone apareceu rapidamente, trazendo consigo uma calma acolhedora que parecia milagrosa naquele mar de hostilidade. Fui colocada em uma cadeira de rodas e levada para dentro.
As dores vinham em ondas cada vez mais fortes, arrancando de mim gemidos que eu não conseguia mais conter. Na sala de espera, Dona Teresa e Bianca ficaram para trás. Seus olhares de julgamento ainda me perfuravam, mas naquele momento, eu precisava me proteger. Precisava me blindar por minha filha. Ela era minha prioridade agora. Dentro da sala de parto, o ambiente era iluminado, acolhedor e frio ao mesmo tempo. As enfermeiras preparavam os equipamentos enquanto Henrique segurava minha mão com força. Eu estou aqui, meu amor. Você consegue. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele sussurrava. As contrações vinham e iam, cada vez mais próximas, cada vez mais intensas. Era uma dor que eu nunca tinha imaginado, que parecia consumir tudo ao meu redor. Mas, em meio àquela tempestade, algo dentro de mim se firmava. Uma voz interna, pequena, mas teimosa, que dizia: você vai conseguir. Por ela. Por você. E eu acreditei. Fechei os olhos e deixei que a força primal do meu corpo assumisse o controle. Gritei. Gritei como nunca havia gritado antes. A dor parecia cortar minha alma, rasgar minha carne, me despir de tudo que eu acreditava ser. A cada contração, meu corpo se arqueava sobre a cama hospitalar, suando, tremendo, se despedaçando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Henrique jamais soltou minha mão. Seus olhos estavam marejados, e a cada novo gemido meu, ele dizia: você é incrível, Camila. Não desiste. Está quase lá. A médica, uma mulher jovem chamada Doutora Cláudia, assumiu o comando da sala. Está indo muito bem, Camila. Respire. Quando eu disser, você empurra com força, está bem? Eu apenas assenti, incapaz de formar palavras. Naquele momento, todo o resto sumiu. As críticas da minha mãe, os desprezos de Bianca, os olhares maldosos. Tudo se apagou. Restávamos apenas eu e minha filha, lutando juntas para nos reencontrarmos no mundo real. E quando a doutora Cláudia mandou, eu empurrei. Empurrei com toda a força que não sabia que possuía. Com toda a esperança que ainda guardava dentro de mim. A dor atingiu seu ápice. Um grito rasgou minha garganta, e então eu a ouvi. O choro. O som mais lindo, mais puro e mais poderoso que já preencheu meus ouvidos. Henrique soluçava quando a pequena foi colocada sobre meu peito. Sua pele era quente, úmida e macia como seda. Suas mãozinhas buscavam instintivamente algo para segurar, e quando seus dedinhos minúsculos tocaram minha pele, eu soube que tudo havia mudado para sempre. As lágrimas escorriam livres pelo meu rosto. Bem-vinda, minha filha, sussurrei, com a voz embargada. Era como se todo o peso que eu carregara até ali se dissolvesse. Não importava mais o que dissessem sobre mim. Não importava se jamais fui suficiente para minha mãe ou para minha irmã. Para aquela criança em meus braços, eu era o mundo inteiro. Henrique beijou minha testa, os olhos brilhando de emoção. Ela é perfeita. Assim como você, Camila. Fechei os olhos por um momento, permitindo-me sentir tudo. A dor. O alívio. O amor avassalador que me invadia, consumia e transformava. Eu era mãe. Finalmente. Após o parto, fui levada para o quarto. Minha filha dormia tranquila em seu bercinho transparente ao lado da cama, respirando com a doçura de quem acabou de nascer. Henrique precisava resolver algumas questões administrativas no hospital e saiu por alguns minutos. Foi quando Dona Teresa e Bianca entraram no quarto. O cheiro de perfume forte, os saltos batendo no chão de linóleo, os rostos contraídos em expressões de puro julgamento. Bianca se aproximou do berço, olhou para a menina com desprezo e comentou: achei que seria mais bonita. Meu coração se contraiu de dor. Dona Teresa se sentou na poltrona como quem tomava posse de algo, cruzando os braços. Se você pensa que um bebê vai mudar quem você é, Camila, está muito enganada. Você sempre será uma decepção. Respirei fundo, sentindo a raiva ferver em minhas veias. Mas ainda não era o momento de responder. Eu precisava ser paciente. Observei minha filha dormir, tão alheia à maldade que nos cercava. E prometi a mim mesma, naquele instante, que ela jamais sentiria a mesma dor que eu sentirá. Eu quebraria aquele ciclo.
e para isso, eu precisaria ser mais forte do que jamais imaginei ser. Henrique voltou ao quarto, encontrando o clima pesado. Sua expressão endureceu imediatamente ao ver minha mãe e minha irmã ali. Acho melhor vocês irem, disse ele, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que não admitia discussão. Bianca revirou os olhos, mas saiu, arrastando Dona Teresa consigo. Quando a porta se fechou, finalmente pude respirar aliviada. Henrique se sentou ao meu lado, segurou minha mão, e pela primeira vez desde que a bolsa estourara, pude chorar livremente. Chorei por tudo. Pela solidão, pela rejeição, pela luta silenciosa que eu travara toda a vida para ser amada. Mas também chorei de gratidão. Por estar ali, inteira. Por ter minha filha. Por ter Henrique. E, dentro de mim, uma nova chama começava a arder. Uma chama de força. De revolta. De promessa. Eu não seria mais o alvo fácil delas. Não seria mais o depósito de suas frustrações e venenos. Minha filha teria uma mãe forte. E elas, Dona Teresa e Bianca, veriam isso com seus próprios olhos. Os dias seguintes no hospital passaram em um misto de ternura e exaustão. Eu me dedicava completamente à minha filha, sentindo cada pequeno movimento dela como uma extensão da minha própria existência. Henrique se dividia entre cuidar de nós e organizar nossa volta para casa. Era um homem presente, atencioso, mas mesmo seu apoio incondicional não conseguia blindar-me totalmente do veneno que minha mãe e Bianca destilavam. Assim que tive alta, soube que Dona Teresa havia espalhado entre nossos conhecidos que eu era irresponsável, que colocará a vida da minha filha em risco por viajar grávida. Bianca, por sua vez, publicava fotos ensaiadas nas redes sociais, com legendas maldosas e indiretas, fazendo pouco caso da minha nova maternidade. No fundo, eu sabia, para elas, eu ser feliz era um insulto intolerável. E a cada veneno que me lançavam, a chama dentro de... Instalados de volta em casa, montei um pequeno universo só meu e da minha filha. Henrique e eu organizamos o quartinho dela com muito amor, paredes em tons suaves, uma poltrona confortável para amamentação, pequenos detalhes escolhidos com carinho. Cada mimo, cada gesto, era uma muralha que eu erguia para proteger minha filha do ódio gratuito que minha família de sangue carregava. Durante as longas noites em claro, embalando-a nos braços, eu fazia promessas silenciosas. Você será amada. Você será respeitada. Você nunca será diminuída. Essas promessas se entrelaçavam às batidas do meu coração, dando-me forças para suportar as investidas de minha mãe e de Bianca, que não cessavam. Elas tentavam, por todos os meios, minar minha confiança como mãe. Insinuavam que eu não sabia cuidar de uma criança, que não tinha maturidade, que seria apenas mais uma fracassada. Mas elas não conheciam a mulher que havia renascido naquela sala de parto. Certa tarde, quando minha filha completou um mês de vida, recebi uma mensagem seca de Bianca. Faremos um almoço em família no domingo. Compareça. Será feio se faltar. Era mais uma armadilha. Eu sabia. Mas, dessa vez, não me esconderia. Eu iria. E seria a última vez que elas tentariam me humilhar sem consequências. Henrique me olhou nos olhos quando contei minha decisão e não hesitou. Estarei com você. Sempre. Naquele instante, soube que eu não estaria sozinha na batalha. O domingo amanheceu com um céu pesado e nublado, como se o próprio mundo pressentisse o que estava prestes a acontecer. Vesti uma roupa simples, mas elegante, e ajeitei minha filha em um pequeno bebê conforto, envolvendo-a em um cobertor macio. Henrique, de mãos firmes, carregava nossas coisas, como um soldado pronto para a guerra. Chegamos à casa de Dona Teresa perto do meio-dia. O ambiente, desde a entrada, já exalava uma tensão disfarçada. A mesa estava posta como se fosse um cenário teatral, taças alinhadas, guardanapos impecáveis, pratos reluzentes. Tudo milimetricamente ensaiado para esconder a podridão que se acumulava ali dentro. Quando entramos, todos os olhares se voltaram para nós. Bianca nos recebeu com um sorriso falso, daqueles que estalam no rosto como um chicote. Ora, vejam só quem decidiu aparecer, disse, com a voz melosa. Dona Teresa, sentada à cabeceira da mesa, apenas arqueou uma sobrancelha. Ninguém ofereceu ajuda quando Henrique acomodou nossa filha no sofá ao nosso lado. Ninguém ofereceu um copo de água sequer.
Era assim que funcionava naquele círculo: o afeto era uma moeda de humilhação, usada para medir quem era digno de pertencer ou não. Mas eu não precisava da aprovação deles. Não mais. Durante o almoço, as alfinetadas começaram discretas. Bianca falava sobre como era difícil manter uma boa aparência depois de uma gravidez complicada como a de certas pessoas. Dona Teresa perguntava, com fingida curiosidade, se eu já pensava em contratar alguém para cuidar da bebê, pois era evidente que sozinha eu não daria conta. As palavras me cortavam, mas eu sorria com calma, alimentando uma fúria silenciosa dentro de mim. Henrique apertava minha mão sob a mesa, um lembrete silencioso de que eu não estava só. Até que, num momento de extremo veneno, Bianca se inclinou na direção de todos e disse: Sabem, é curioso como certas pessoas acham que podem simplesmente ter filhos e virar boas mães, como se isso apagasse todos os seus fracassos anteriores. A risada forçada dos presentes ecoou como um tapa no meu rosto. Foi então que percebi, não havia mais nada que me prendesse ali. Não o sangue. Não a obrigação. Não o medo. Levantei-me devagar, peguei minha filha nos braços e, com a voz firme e clara, disse: É triste ver como a inveja pode consumir alguém a ponto de torná-la irreconhecível. Vocês acham que podem me diminuir, mas hoje, olhando para minha filha, eu vejo o que é verdadeiro e o que é vazio. Vocês são vazios. O silêncio caiu como um manto gelado sobre a sala. Eu não preciso da aprovação de vocês. Eu sou mãe. Eu sou forte. E, acima de tudo, eu sou livre. Vi os rostos se contorcerem, primeiro em choque, depois em raiva. Mas eu não me importava mais. Eu venci. E elas sabiam disso. Saí daquela casa de cabeça erguida, com minha filha nos braços e Henrique caminhando ao meu lado. A sensação era de libertação absoluta, como se eu tivesse arrancado de dentro de mim um peso que me acompanhará por uma vida inteira. Enquanto cruzávamos o portão, ouvi, atrás de nós, o som abafado de discussões começando entre Dona Teresa e Bianca. Elas se acusavam, se insultavam, buscando em si mesmas o que sempre tentaram destruir em mim, um resquício de dignidade. Eu não me virei para assistir. Eu não precisava mais olhar para trás. No carro, coloquei minha filha no bebê conforto, ajeitando a manta em volta dela com cuidado. Henrique me observava em silêncio, respeitando meu momento. Quando fechei a porta, suspirei profundamente, sentindo o ar entrar em meus pulmões como se fosse a primeira vez. Henrique sorriu e segurou minha mão. Tenho tanto orgulho de você, Camila. Olhei para ele e, pela primeira vez em muito tempo, senti lágrimas caírem dos meus olhos, mas eram lágrimas boas. Eram lágrimas de alívio, de renascimento. Eu também tenho orgulho de mim, respondi, e minha voz saiu forte, cheia de verdade. Os dias seguintes passaram em uma tranquilidade que eu jamais imaginara ser possível. Minha filha crescia saudável e serena, refletindo a paz que finalmente se instalara em mim. Cada sorriso dela era um lembrete diário de que eu fizera a escolha certa. Não demorou para que a máscara de Bianca caísse perante os outros. Sem mim como alvo para seus venenos, ela começou a atacar outras pessoas, mostrando sua verdadeira face. Aos poucos, amigos e conhecidos se afastaram dela, deixando-a isolada em sua própria amargura. Dona Teresa, por sua vez, tentava manter as aparências, mas a solidão começou a pesar. Era o preço de uma vida construída sobre desprezo e manipulação. E eu? Eu vivia. Cada manhã, ao acordar e ver minha filha dormir tranquila ao meu lado, eu sabia que a minha verdadeira família estava ali, naquele pequeno ser que confiava em mim de olhos fechados. Eu havia vencido não com gritos, não com vinganças grandiosas, mas com a mais pura e silenciosa força, a de ser feliz, apesar de tudo. Anos se passaram. Minha filha cresceu cercada de amor, respeito e liberdade. Tornou-se uma menina doce, inteligente, cheia de luz, tudo aquilo que aquelas mulheres jamais foram capazes de destruir em mim, e que agora florescia nela. Henrique e eu construímos uma vida simples, mas cheia de significado. Cada aniversário, cada pequena conquista, cada abraço apertado era uma celebração da nossa vitória silenciosa. Jamais esqueci o que vivi. Jamais esqueci as feridas que precisei cicatrizar sozinha. Mas jamais permiti que isso me definisse. Eu sou Camila. Mãe. Mulher.
vitoriosa. E, acima de tudo, livre. Se você gostou desta história emocionante, não se esqueça de deixar o seu like e apoiar o canal Um Globo de Histórias.